Salvador do Cordeiro da Paz, Jesus, amém, amados? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Acabamos, irmãos. Pensei que ia dar para ficar com o paletó, mas não dá não. Rapaz. Eu acho que minha pressão está meio abaixo. Sério, tá esquisito. Amados, a palavra do Senhor, no livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, versículo também de número 6, Oséias 6, 6. Maurício, Chayane, bom vê-los, amados. Beijo no coração de vocês, né? Amém. Deus abençoe. Todos, amém, amados? Amém. Diz assim então a palavra do Eterno: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Cadê o profeta que me abençoa com água? Já estou com sede, mano. Você vai ter um lugar reservado no céu, mano. Obrigado. Deus, ele toma o profeta Oséias num tempo de muita prosperidade no reinado de Jeroboão II. Israel estava tendo prosperidade em quase todas as áreas da sua vida. Israel estava bem sucedida financeiramente, economicamente. O que Israel plantava, ele colhia, ele semeava e ele colhia. Ele construía e era bem sucedido. Tudo que Israel planejava lograva êxito. Só que a prosperidade, amados irmãos, tomou conta do coração do povo, a ponto do povo esquecer-se do Senhor. É muito oportuno Deus levantar profetas no meio da crise. Mas como entender que nós estamos errados ou fora dos caminhos do Senhor quando vai tudo bem em todas as áreas da nossa vida? O casamento está ok, o relacionamento do marido com a esposa está tudo bem, eu estou fazendo minha faculdade, estou sendo bem sucedido academicamente, estou fazendo meu curso, estou sendo elogiado pelo professor, estou estudando para um concurso público e o meu desenvolvimento intelectual ele está amplo, faço a prova, passo, tenho uma função, uma profissão, está tudo bem. Quero comprar um carro, me organizo financeiramente, consigo comprar. Quero comprar uma casa, tenho uma renda, tenho um nome elevado, tenho condições, eu vou no banco, consigo um empréstimo, compro a minha casa, está tudo ótimo. Meus filhos estudando em escola pública, particular, está tudo ótimo. Estou com saúde. E ainda assim, sirvo a um Deus vivo, um Deus poderoso. Eu cumpro os ritos mosaicos. Aquilo que Deus estabeleceu por meio de Moisés, eu cumpro. Eu executo. Eu vou aos cultos. Que dias são os cultos? Quinta e domingo. Eu estou. Eu faço as minhas orações regulares. Eu oferto. Eu contribuo para a casa de Deus.
Eu sou um dizimista fiel. Eu sou idôneo. Na hora dos cânticos, dos salmos, eu exalto o nome do Senhor. Está tudo perfeito. Está tudo muito bom. Todavia, Deus que sonda mentes e corações, amado, Ele entende que muitas das vezes é simplesmente um teatro. É simplesmente uma acomodação aos rituais. Porque se você olhar esse texto aqui friamente e você tentar entrar nos recônditos desse texto aqui e tentar entender através desse único versículo aqui o que Deus quer dizer acerca de Oséias, é de tirar os cabelos da cabeça. Porque Deus diz assim por boca de Oséias. Ele vai expressar o desejo do seu coração, aquilo que está em sua alma. Geralmente o profeta, ele expressa o coração de Deus, aquilo que está na alma do Senhor. E ele é boca de Deus, falando o que Deus está falando e sentindo o que Deus está sentindo. Quando você pega Jeremias, o pastor Jorge pregou em Jeremias, nessa quinta-feira, uma mensagem tremenda. Ouça essa mensagem. Eu estava lendo Jeremias semana passada, ainda estou lendo. Márcio foi lá em casa segunda-feira, nós estávamos até falando sobre isso, sobre Jeremias. E Jeremias, ele tem os sentimentos de Deus. Jeremias chora porque Deus chora. Jeremias se ira porque Deus está irado com a nação. Jeremias chega numa certa medida e ele fala assim: eu estou irado, Senhor, e até quando vou ter que conter a minha ira contra este povo? Derramarei a minha ira. Olha Jeremias falando: derramarei a minha ira sobre as crianças, sobre os homens, sobre as mulheres, sobre os casados, sobre os velhos, sobre os jovens que se reúnem agrupados e não buscam o Senhor. E até quando eu vou conter essa minha ira? Aí Deus fala com Oséias, falando: Oséias, o que eu quero, o que realmente eu desejo, é misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento do meu ser mais do que os holocaustos. Entenda isso aqui, amados. O único meio, o único recurso do ser humano ser purificado e perdoado de seus pecados, na lei, era através do sacrifício. Era através dos holocaustos. Era o meio que Deus estabeleceu para o ser humano ser redimido, perdoado. Era simplesmente os holocaustos e sacrifícios. E Deus diz assim: olha só, eu nem quero isso, eu nem desejo isso, eu só quero que vocês me conheçam. É interessante que a palavra, o verbo conhecer no hebraico e no grego também, o conceito primário diz de uma relação íntima entre um homem e uma mulher. Então o que Deus quer dizer é: eu não quero só sacrifícios, eu não quero só holocaustos, sangue, eu não quero que vocês fiquem se lavando na pia, eu não quero simplesmente que vocês se direcionem aos sacerdotes, até porque eles estão corrompidos, para irem à minha presença e serem ali o intermediador entre eu e vocês. Eu só quero que vocês me conheçam. Sabe por quê? Porque nós estamos fazendo ritos, holocaustos, sacrifícios, e não estamos conhecendo o Senhor. Pastor, com que convicção você afirma isso? O resultado de nossas ações. Porque a falta do conhecimento de Deus, eu não estou falando, amados irmãos,
envolve isso, mas não é só isso. É relacionamento. É entranhas. É intimidade. Não é só letra fria. Não é conhecer os textos, citar os textos, ter uma quantidade, uma capacidade intelectual de verbalizar os textos, citar. Não é isso. De conhecer passagem. Não é isso. Não é se você leu a Bíblia 5, 10, 15 vezes. Não é isso que eu estou querendo dizer. Isso ajuda, isso faz parte, mas não é só isso. Porque a falta do conhecimento de Deus remove o temor. E a falta do temor nos leva a pecar. E pecando sem o temor de Deus, caímos na iniquidade, amados irmãos. Mas continuamos fazendo os ritos. Aí Jeremias diz assim, Jeremias 5:30, coisa espantosa e horrenda anda fazendo na terra. Quantas coisas espantosas e horrendas a gente vê, amados irmãos, que está sendo feito na terra. Eu não sei quanto a você, amado, mas eu estou numa angústia muito grande das coisas que eu tenho visto e ouvido. Para você ver que a falta do conhecimento de Deus nos leva a pecar, e depois de pecar nos leva a sermos iníquos. Oséias, Deus fala com ele e diz assim, Oséias 4, versículo 1 em diante: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque não há verdade, não há benignidade e nem conhecimento de Deus. Verdade, benignidade e nem conhecimento de Deus na terra. E o que isso leva? Só leva ao perjurar, ao mentir, o matar, o furtar, o adulterar e a homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo, com as aves do céu e até os peixes do mar serão tirados. Aí no 6 ele diz: o meu povo é destruído porque eles faltam conhecimento. A gente liga logo ao texto, a lei, os ritos, a palavra. Aí quem não tem tanto conhecimento fala: então se eu não conheço, então eu estou fora. Mas ele não está falando única e exclusivamente da lei, da letra. Deus está falando de intimidade, amados irmãos, com Ele. Amar a Ele, o maior mandamento, amados irmãos, coloca isso na sua alma. O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Quando nós não amamos a Deus acima de todas as coisas, vamos cometer isso aqui cedo ou tarde. Vamos perjurar, vamos mentir, vamos matar alguém em nossa alma, ou fisicamente, vamos furtar aquilo que não nos é devido, ou adulterar. Eu fiquei extremamente decepcionado com a queda de um homem recentemente agora. Decepcionado, sabe por quê? Porque eu seguia aquele homem, seguia no conceito de ouvir as mensagens dele, os podcasts nos quais ele ia, e aquilo que ele falava está certo, é bíblico. Ele está falando a verdade, ele está falando o que sai da boca de Deus, o que está aqui. Mas há, Renata, uma distância abissal em falar o certo e viver o certo. Há uma distância absurda entre falar o correto e viver errado, amados irmãos. E de um homem que é pastor de igreja, líder de um povo, muitas pessoas atentam para a sua voz, estava num adultério 18 anos, com hiato de 8. Como é que
você entende isso aqui? Você entende que tem sacrifício, tem holocausto, mas não tem conhecimento de Deus. Porque se tem conhecimento de Deus, tem temor de Deus, amado. Quando nós perdemos o temor de Deus, nós perdemos tudo. E uma das falas dele é: eu vou para o inferno, mas não perco a minha família. Eu perco a salvação, mas não quero perder o padrão social. Eu me importo com o que a sociedade diz, mas não dou atenção para o que Deus diz. Eu quero estampar um protocolo. Aí Oséias 11, versículo 7 diz: o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Por que é inclinado a se desviar? Porque anda na carne. Romanos 8 diz que a inclinação da carne é morte. Então, o povo é inclinado a desviar-se do Senhor. Você vai ler Oséias, e em várias vezes Oséias vai falar: conheçamos ao Senhor. Conheçamos, Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E no versículo 6 que eu li aqui: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. E eu sou tendencioso a crer que nós estamos no meio de uma geração que não conhece ao Senhor. Que não conhece ao Senhor. A semelhança de Josué capítulo 2, que a Bíblia diz que falecera Josué, filho de Num, servo de Deus, levantou-se uma outra geração que não conhecia ao Senhor, e nem tampouco a obra que se fizera em Israel. Eu sou tendencioso a acreditar nisso. Nós estamos experimentando esse tempo de uma geração que não conhece ao Senhor, e nem tampouco a obra que se fizer em Israel. Ou seja, o fato de eu não conhecer a Deus, eu não sei quem Deus é e o que Ele faz. O seu poder, a sua capacidade, o seu senhorio. Nós vivemos tempos de Ezequiel 22:30, de que o Senhor busca alguém para estar na brecha e não encontra, não acha. Eu busquei um homem que se colocasse na brecha para que tapasse os muros, mas eu não encontrei, eu não achei. E por quê? Eu perguntei: mas por que, Senhor? Porque os homens estão atarefados com muitas outras coisas, e não aquilo que interessa a mim, aos meus sentimentos. É uma geração que se tornou aqueles que nunca o Senhor dominou, e aqueles pelos quais nunca clamaram pelo nome do Senhor. Isaías 63:19. É uma geração, amados irmãos, daquela que Jesus encontra a mulher samaritana, e ela diz: eu vejo que tu és profeta. Não, mas nossos pais falam que aqui nesse monte, e vocês dizem que aqui em Jerusalém. Aí Jesus fala assim: vocês adoram a quem vocês não conhecem. Ele diz vocês no plural, tanto vocês samaritanos, quanto vocês israelitas. Vocês adoram a quem vocês não conhecem. E não é uma loucura, Vitor? Você adorar a quem você não conhece. Você servir a quem você não conhece. Você dizer que clama por um nome do qual você não conhece, que você não tem intimidade. Porque nós somos uma geração que às vezes só chega para Deus, é meio que aquele amigo que a gente só chama ele para satisfazer os nossos caprichos, os nossos favores. E quando ele olha assim, o zap, a mensagem, uma ligação, fala, vai pedir alguma coisa, vai pedir alguma coisa. E às vezes as nossas orações para Deus, quando a gente ajoelha, ai Deus,
eis que estou com os ouvidos abertos. A oração que vai ser feita nesse lugar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador do céu e da terra, diante de Ti me coloco. Mas, Senhor, aí ele vai pedir. Ela vai pedir. O que ele quer? Senhor, eu quero um carro. Deus, abre essa porta. Ah, Deus, liberta esse homem bêbado. Senhor, esse homem truculento, grosso. Ah, Deus, entra com providência nesse menino, nessa garota. Ah, Deus, visita. E a gente começa, mano. Ah, pastor, não pode? Pode, é claro que pode. Mas além da petição, amados irmãos, na oração, tem a adoração. E nós temos dificuldade de adorar a Deus. E por que temos dificuldade de adorar a Deus? Porque a gente não conhece a Deus. A gente não conhece. A gente conhece Ele da boca para fora, com discurso. Essa semana é uma semana que começou no domingo especial, domingo passado para mim muito boa. E o Espírito Santo está falando comigo de maneiras profundas, de coisas profundas acerca do ser de Deus, do conhecimento de Deus. E na segunda-feira parece que assim, foi igual agora no final de tarde, um sol quente, um dia calorento, de céu azul, e no final do dia, céu de bronze, chuva, raios e trovões. Uma coisa atrás da outra dando ruim, querendo tirar a minha paz e a minha conexão com Deus. Eu falei, eu não vou perder isso, eu não quero perder isso. Nada vai me separar dessa intimidade, dessa comunhão. Não interessa o que acontecer, eu não vou perder isso. Eu não quero, eu quero isso mais do que tudo. Não interessa dinheiro, casa, nada, não quero mais nada, a não ser a presença, a face. Eu quero ver o rosto de Deus, eu quero contemplar o meu Senhor. É isso que eu quero. É isso. Provendo os problemas, provendo as adversidades, provendo as tribulações. Oséias 10:12 ele proclama: porque é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha. E na mesma medida que eu creio que tem uma geração que não conhece o Senhor, também é uma geração que está buscando a face de Deus até que Ele venha novamente, que não quer mais nada a não ser o Senhor e a sua presença, mas nada. Ele não quer cura, Ele não quer porta aberta, Ele não quer carro, não quer dinheiro, não quer nada. Ele quer a presença de Deus. Por isso eu te digo nessa noite, amado, como diz o profeta Isaías 55:10: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto Ele está perto. É uma profecia que chegará um momento em que não dará para buscar. E não está falando, busque enquanto você pode, busque enquanto dá, adore enquanto é possível, porque a adoração traz transformação, e a idolatria traz deformação, idolatria traz cegueira, idolatria tira o olfato, idolatria tira a audição, idolatria tira, meus irmãos, os nossos sentidos, mas a adoração, ó glória, nos conforma à imagem de Cristo, e aquele que se conforma à imagem de Cristo clama ao Senhor, assim como João Batista, até que Ele venha. E eu quero isso, amado, mais do que tudo. Eu quero ser um tipo de pessoa do fim que vai clamar ao Senhor até que Ele venha, até que eu seja conformado à imagem de Jesus, amado. 2 Pedro 3:11, a Bíblia diz: havendo pois de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer? Ele fala de persona, de característica, de caráter, de identidade. Que pessoas vos convencer?
em pessoas que vivem no santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, para que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis e pares. Ser achado dessa maneira, imaculado, irrepreensível, ou seja, alguém que não é digno de repreensão, alguém que não é digno de Deus puxar a orelha, alguém que é digno de olhar e falar assim: este é meu filho amado em quem me comprazo, esta é minha filha amada em quem eu tenho alegria, é ela que busca a minha face, que me ama, que gosta da minha presença, que tem o conhecimento da minha presença. Deus simplesmente quis nos criar para termos relacionamento com Ele, irmão. Mas nada, foi para isso. Quando Deus cria Adão, Ele criou para que tivesse relação com Ele, comunhão com Ele. Deus é um ser existente por si mesmo. Por que Ele criou? Simplesmente por o homem ser participante da natureza divina. Vida eterna. A vida eterna não se resume só à salvação. É muito pequeno pensar só isso. A vida eterna é uma vida de conhecimento eternal do ser de Deus. Porque olha a declaração de Jesus em João 17. João 17:3. E a vida eterna é esta: o quê? Que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então ele está querendo dizer que a vida eterna é o desenvolvimento de conhecimento do ser de Deus na pessoa de Cristo a quem Ele enviou. E de repente, se a gente perguntar para alguém: me fale sobre a eternidade, me fale sobre Jesus, me fale sobre propiciação, me fale sobre justificação, me fale sobre santificação, me fale sobre a encarnação do Verbo, me fale, por favor, me fale o que é redenção, por favor. Não sabe. Mas se fala: quem é a cantora do momento? Sabe. Qual é o jogo mais atual? Sabe. Qual é a culinária moderna? Sabe. Mas não conhece o Senhor. E aqueles que fazem muito para Deus, mas sem a presença de Deus. Porque no dia que o Senhor vier, haverá esses que vão querer algo se justificar: Senhor, mas em teu nome eu curei, eu expulsei demônio, eu fiz milagres, eu profetizei, eu fiz maravilha. Aí sabe o que Jesus diz? Apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Eu falei: meu Deus, porque vocês praticam a iniquidade. Fizeram tanto para Deus, mas sem a presença de Deus. Pregaram sem Deus. Parece até uma contradição do que eu estou dizendo, mas expulsaram o demônio sem Deus, curaram sem Deus. Que o fato de Deus usar alguém para curar não significa que Deus aprova a conduta daquela pessoa. Deus está sendo misericordioso com o enfermo, com o endemoniado. Então não quer dizer nada eu pregar, ou você pregar, ou você expulsar demônio, ou você visitar alguém. Tem nada a ver com isso. A questão é o relacionamento que nós temos com Deus, amado. É isso. É quem você ama. É quem é o centro da sua vida. Paulo diz assim em Gálatas 1:11: porque o evangelho que eu aprendi e preguei, não recebi de homem algum, mas recebi por revelação de Jesus Cristo. Ou seja, isso não significa que a gente não aprendeu. Eu me converti ouvindo um homem pregar. Eu me converti vendo um homem colocar papéis embaixo da minha barbearia e lendo aqueles textos e indo para a Bíblia.
e indo para os cultos e vendo o homem pregar, e aquilo foi entrando no meu espírito, na minha alma, me transformando e foi mudando. Mas a partir do momento que eu comecei a conhecer a Deus, acabou o homem, sai o homem da frente, entra Cristo na frente, ó glória, entra o Senhor Jesus Cristo como centro, como mediador, como o alfa, o ômega. Quando ele entra, não tem mais espaço para nada e nem ninguém. Então Paulo está falando, olha só, o evangelho que eu recebi do Senhor, eu não aprendi de homem algum, senão pela revelação de Jesus Cristo, Filho de Deus, amados irmãos. Aleluia. Fala da excelência do conhecimento do ser de Deus. Eu preguei numa minha última oportunidade no domingo sobre João na ilha de Patmos. O Apocalipse começa: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. O que é o Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo. O que Paulo disse lá em Gálatas 1, 11 e 12: o que eu recebi e aprendi não foi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, pelo conhecimento da pessoa de Cristo, por conhecer a Deus, amar a Deus, o coração arder, a alma queimar, ter anseio para ir para o quarto e orar, ter anseio para ler a Bíblia, ter anseio para ler esse livro santo, sagrado, querer praticar as coisas que estão aqui, amar o Senhor, passar tempo com Deus, trocar tudo por Deus. Não estou falando para você se tornar um ermitão, mas um adorador. Paulo em Filipenses 3,7 ele fala assim: olha que tremendo, mano. Mas que para mim era ganho. O que é ganho para você hoje? O que pode ser ganho para você hoje? Que o que é ganho para você, de repente, não é para mim. E vice-versa. Mas Paulo, ele coloca isso aqui em relação a qualquer outra coisa. Mas o que para mim, Filipenses 3,7, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. E na verdade também tem por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, as quais considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Aí quando eu li isso aqui eu falei: Senhor, o que eu estou disposto a perder pela excelência do conhecimento de Cristo? Algumas noites de sono na madrugada, acordar um pouco mais cedo, estou disposto a perder isso, se necessário for, para buscar a Deus na meditação das Escrituras. Estou falando de ler. Consegui ler, pastor, consegui ler nessa semana 10 capítulos, agora eu estou cheio. Estou firme, está parecendo um demônio, pastor. Estou pegando pelo chifre. Consegui orar, pastor, 1 hora, e foi uma oração no Espírito. Glória a Deus. Perder emprego, se necessário for. Perder família, que acontece, por amor a Cristo. Perder amizades, parcerias, colegagem, né? Parça, seguidor, por Cristo, pela excelência do conhecimento de Cristo, para ser semelhante a Jesus.
Irmão, Jesus ele foi e é muito popular e muito seguido, mas a partir do momento que ele começou a falar: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo, muitos dos seus discípulos, diz a palavra, o abandonaram. Aí o texto diz: mas Senhor, dura esse discurso, quem pode ouvir? Aí Jesus olha para os discípulos, por 12. Você lê João 6, e você estuda depois. Tinha cerca de quase 30 mil pessoas ali, contando mulheres e crianças. Só ficou 12. A igreja de Jesus, com 30 mil membros, ficou 12. Imagina isso, gente. 12. Ele olhou, músico não tinha mais, obreiro não tinha mais, diácono não tinha mais, diaconisa não tinha mais, tinha nada. Os 12 apóstolos. Ele olha para aqueles ali: vocês também quer ir embora? Quer se retirar? Aí Pedro, olha a declaração do Espírito: para onde iremos nós, Senhor? Porque só Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido, e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh glória! Oh glória! Então quem conhece a Cristo, amado, pode o mundo desabar, pode tudo sair, ele não larga o Senhor, ele não negocia a sua fé, ele permanece. Eu já estou terminando. Minha tangedora, por gentileza, por favor, minha querida, de louvor, se organize. Como fazer para ter esse conhecimento de Cristo? Como? Porque a gente é funcional, né? A gente gosta de ser prático, né? A gente gosta da fórmula de bolo. Como, pastor? Porque eu estou disposto. É uma canção que está falando muito no meu coração. Eu estou ouvindo ela 24 horas. Eu coloco no modo repetição e vou ouvir 24 horas. Que é o Senhor e não os ídolos. Tamires Garcia, uma canção linda. E eu choro toda hora ouvindo essa canção. Eu durmo ouvindo essa canção. Porque na nossa mente, ídolo é gesso. E ídolo é além de gesso. Tem muitos de nós, às vezes, com ídolos em nossos corações, e já é não mais o Senhor, e sim ídolos. E esses ídolos têm que sair. E eles só vão sair quando Cristo entrar. Quando Cristo for o centro. Quando você amarra Jesus Cristo mais do que tudo, amado. Quando eu vi esse escândalo desse homem de Deus, eu falei: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Homens caem, homens são falíveis. Senhor, guarda os meus pés, guarda meus irmãos. Guarda, Senhor, guarda. Porque nada pode ser melhor ou maior do que a sua presença, não, Senhor. Abre esse texto comigo, irmão, se você pode. 2 Coríntios 4, 3 em diante. Olha isso aqui. Como ter conhecimento de Cristo. 2 Coríntios 4, 3 em diante nos esclarece um pouco acerca disso. Olha o que o apóstolo Paulo revelou, irmão. Guarde isso aqui como um tesouro. Ele diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, acho que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque
Porque Deus que disse, das trevas resplandece a luz. E é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Aonde? Na face de Jesus Cristo. Na face de Jesus Cristo. Então, para ter o conhecimento do ser de Deus, ele se encontra na face de Cristo, na pessoa de Cristo. João, quando viu, caiu aos seus pés como morto. Mas ele falou, não temas, eu sou contigo. E sabe por que a gente não vê a face de Cristo? Que a gente não tem o conhecimento de Cristo? Porque o nosso evangelho está diluído. O nosso evangelho está limitado. A nossa compreensão acerca do evangelho de Cristo, que ele disse, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem está encoberto. Por que está encoberto para eles? Porque o Deus desse século cegou o entendimento. Eles não conseguem entender o evangelho. Eles não conseguem entender a graça do evangelho. Então Satanás, o que ele faz? Ele cega, não a vista ou os olhos, mas a mente, ele bloqueia a mente. E a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, fica obscura. Mas a iluminação do conhecimento da glória de Deus está onde? Na face de Cristo. E por que disso? Porque o nosso evangelho está limitado. O nosso evangelho, tem gente que acha que Jesus ainda está no presépio, que ele ainda está na manjedoura. Ainda está em Mateus 1:21. E ela dará a luz ao filho e por-lhe-á o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Só isso. Ele nasceu, encarnou. Amém. Mas não é só isso. E tem gente que acha que ele se encarnou e agora ele vai viver aqui e viveu uma vida sem pecado. Ele viveu sem pecado. Isaías profetizou acerca dele, Isaías 53 diz que ele foi homem de dores, experimentado nos trabalhos, nem parecer, nem formosura tinha nele, e nem beleza alguma havia-nos para que pudéssemos desejar. A gente acha só isso. Não, o quadro dele nem saía, é uma mentira. Que Isaías diz que não tinha beleza nem formosura. A gente acha que é só isso, mas não é só isso. A gente acha também que ele é só aquele que está lá, na cruz, no madeiro, que diz em Mateus 27, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Mas não é só isso. Porque o evangelho é que o verbo se fez carne? É que ele veio aqui em tudo, foi tentado, porém sem pecado? É que ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito? Mas a Bíblia diz também que ele morreu e que ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele desceu à mansão dos mortos. A Bíblia diz que ele pegou, ele tomou a chave do inferno e da morte, foi assunto aos céus, está sentado num trono e governa o universo. Ele é rei e Senhor, ele é Deus o Todo-Poderoso. Glória. Nós precisamos ter o coração de Davi, o desejo de Davi. Qual, pastor? O desejo do Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e eu buscarei. Qual, Davi? Que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aleluia. Davi não está falando de vida de igreja, de terça, quinta e domingo, terça, quinta e domingo. Davi está falando disso. Ele falou, uma coisa é pedir ao Senhor, buscarei o quê? Que possa morar todos os dias na casa. Não está falando disso. Faz parte, mas não é isso. Para que eu possa contemplar a formosura, contemplar a adoração, é ver a face, é ver o rosto, é ter prazer, é ter aquela ardência no coração, nem que semelhante igual você, quando começou a namorar, aquela menina que você tanto queria, que você começou, você nem dormia, você ficava doido, o telefone tocava, você ela, aí ela também, ele, oi, amor, oi, todo mundo, todo derretido, que você queria passar tempo, você gostava de ouvir a voz, você gostava de ver
ouvir, está perto. Mas às vezes a gente vem para a igreja para a gente estar vindo para um funeral, amado. Oi, lembra? Oi. Mas eu quero contemplar a face de Deus, amado, na pessoa de Cristo, a pessoa do meu Senhor. Olha o que Davi disse no Salmo 132, versículo 2: como jurou o Senhor e fez voz ao Todo-Poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda em que habito, e nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar um lugar para o Senhor e uma morada para o Todo-Poderoso de Jacó. Oh glória! Davi está falando: Senhor, eu faço um voto a Ti, eu vou fazer um voto, Deus, e certamente eu cumprirei. O que? Deus, eu não vou deitar no meu leito, eu não vou dar sono à minha vista, eu não vou fechar minha pálpebra, enquanto eu não achar um lugar para a morada para o Todo-Poderoso de Jacó. O que ele quer dizer, Senhor? Eu não descansarei enquanto eu tenho a sua presença. Eu não descansarei, Deus. É Moisés tirando o povo do Egito, e ele fala: Senhor, o Senhor nos tirará daqui. Aí Deus fala: e eu enviarei um anjo diante de ti. Aí Moisés fala: Senhor, eu não quero anjo, não nos faça daqui, não nos faça, Senhor, subir daqui sem a tua presença. Aí ele vai além, ele fala assim: Senhor, mostra-me a tua glória, eu quero a sua glória. Você já disse isso na sua oração? Já disse isso no seu quarto? Senhor, eu quero a tua glória, eu quero a sua presença, eu quero essa sarça ardente, eu quero, Senhor, com chamas de fogo. Ah, Deus, eu quero ver o teu rosto, eu quero contemplar a sua beleza, Deus. É por isso que Paulo diz em Colossenses 1:17: Cristo em vós a esperança da glória. É Cristo, Cristo em vós a esperança da glória. Cristo, Cristo, ninguém mais, é Cristo. Porque Ele tem beleza na face, Ele não está mais flagelado no madeiro, Ele não está moído mais no madeiro. Os chicotes, não há mais marcas nas costas dele. Ele está glorificado. Ele está glorificado. O Apocalipse diz que ele tem uma veste longa e comprida. O Apocalipse diz que ele tem um cinturão de ouro no seu peito, ó glória. O Apocalipse 1 diz que ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ó glória, que é a igreja. A Bíblia diz que da boca deles é uma espada afiada de 2 gumes. Oh glória, a Bíblia diz que os olhos deles são como chama de fogo, os seus pés são assacalados na fornalha, os seus cabelos são brancos como a lã e como a neve, oh glória, e a sua voz é como voz de muitas águas. Ele é Deus, oh glória. Aleluia. Ele ainda tem beleza na sua face. Ele ainda tem beleza na sua face. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é a testemunha fiel. A Bíblia diz que ele tem a chave da morte e do inferno. Sim. Ele é a luz do mundo, Ele é o pão da vida, Ele é a água para o sedento, Ele é a imagem do Deus vivo, Ele é o advogado fiel, Ele é o Todo-Poderoso de Jacó, Ele é o Deus vivo, Ele é imortal, Ele é invisível, Ele é real, Ele é digno de glória e de honra, Ele é o bom pastor, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o lírio dos vales, Ele é a rosa de Sarão, Ele é a raiz de Davi, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele está sentado no trono, Ele não perdeu o controle, Ele é sublime, terrível, Ele é o Filho do amor, Ele é o sim, o amém de Deus, Ele é
A sua face brilha como sardônia a jaspe. Ele é o Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o sol da justiça. Ele é o mais desejado entre as nações. A Bíblia diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Aleluia. Aleluia. Ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. João, quando viu, falou: Senhor, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? É Ele. É o Cordeiro que está sentado no trono. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é digno de poder e glória. Ele é Deus Emanuel. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o que é e o que há de vir. E breve Ele virá rompendo os céus e buscará a sua igreja. E eu quero ver o seu rosto. Eu quero ver. Porque Ele ainda tem beleza na sua face. Ele ainda tem beleza na sua face. É um desespero santo que está na minha alma, que eu queria que você saísse daqui. O desespero. Não parar ali e tomar açaí porque está calor. Para, se você quiser, para. Compra, paga para sua esposa, seus filhos, paga. Ah, vou comprar uma pizza, pastor, que eu tenho comprar uma pizza. Está gordinho, não tem problema, não, um pouco. Eu vim fazer uma coisa, faça. Mas eu queria que você tivesse um desespero santo por conhecer Jesus, para ter intimidade com Jesus, para ouvir a voz de Cristo, para saber o que Ele pensa acerca de você, para que Ele te ordene o que você tem que fazer, aonde você tem que ir, o que você deve falar, o que você deve vestir, para onde você deve ir, porque ainda há beleza na face de Cristo. Nós precisamos ter esse coração de Davi. Uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê, Davi? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu templo. Nós precisamos voltar a ser a geração do Salmo 24. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que for limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Daqueles que buscam a tua face, que querem o teu rosto. Essa geração que vai habitar no Monte Santo de Deus. Porque Paulo disse em 2 Coríntios 4:6, porque Deus é que disse: das trevas resplandece a luz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Aonde? Na face de Jesus Cristo. Jeremias 9:23. Irmão Genilson gosta muito desse texto. Ele fala assim: não segure o homem, não é isso, Genilson? Na sua força. E nem segure o homem na sua riqueza. As pessoas se gloriam. Juntei 10K, 20K, 30K, estou com milhões de carros. Mas Jeremias fala assim: aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que faço justiça e juízo na terra, e destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então não se glorie na tua riqueza, nem na força, nem na sabedoria. Glorie-se em conhecer ao Senhor, em ter intimidade com o Senhor, em ver a face do Senhor, ver o rosto do Senhor, amado.
Queira isso. Queira isso. Mais do que tudo na sua vida, fique de pé comigo se você pode, em nome de Jesus Cristo.